Oremos. Papai Santo, louvado e santificado seja o Teu nome essa manhã, Pai. Nós não viemos aqui ouvir a voz de uma pessoa, mas a Tua voz. Tenha misericórdia, Pai, de nós. Perdoa os nossos pecados e nos dê mais uma chance de Te adorar, em espírito e em verdade. Retire de nosso meio toda a força do inimigo e que a nossa mente esteja completamente concentrada no Senhor e no céu. Que o Senhor possa andar livremente aqui, tocando em cada mente, em cada coração e nos transformando, Pai, de uma vez por todas. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. O meu nome é Luca Mendes e eu não sou pastor. E por que eu digo isso para vocês logo no começo? É para que vocês entendam que eu sou assim como vocês. Eu sei exatamente como é entrar na igreja, sentar no banco, ouvir o pastor falar, dar uma meia dúzia de bom sábado e sair da mesma forma que entrou. Eu sei exatamente como é isso. Isso é terrível, porque você fica pensando assim: será que Deus realmente existe de verdade? Porque se Ele existe, por que que eu não mudo? Por que a minha vida não muda? Eu faço tudo certinho, mas nada muda na minha vida, você pensa. Eu conheci um jovem assim na igreja. Ele era um exemplo. Ele guardava os 10 mandamentos do Senhor, guardava o santo sábado, devolvia o dízimo e a oferta, fazia tudo que o pastor pedia para ele, ele fazia, mas nada mudava na vida dele, nada. Até que um dia ele chegou para um amigo dele e falou: meu amigo, veja, você me conhece, eu sou um exemplo aqui na igreja, eu faço tudo certinho, eu guardo os 10 mandamentos, o santo sábado, eu devolvo o dízimo e a oferta, eu faço tudo que o pastor pede para mim, eu faço, mas nada muda na minha vida, nada. Eu não sinto Deus, eu não ouço Deus, eu não vejo Deus. Eu saio por aquela porta e a minha vida continua a mesma porcaria de sempre. É assim com você também? O amigo dele olha para ele e fala: viu, fica tranquilo. É assim com você, comigo e com todo mundo na igreja. Fica tranquilo, vai em paz. Mas ele não queria acreditar. Até que ele foi até o seu outro amigo e fez a mesma pergunta. E o amigo dele deu a mesma resposta. Passando-se um tempo, um desses amigos chegou para ele e disse: viu, lembra daquela pergunta que você me fez? É uma pergunta muito difícil de responder. Mas veja, existe um homem aqui perto da cidade que responde as perguntas mais difíceis. Então sabe o que você faz? Vai até ele. Eu tenho certeza que ele vai te responder. E ele, animado, ele pega o seu cavalinho e vai até onde estava aquele homem. E ele foi se aproximando e ele viu uma grande multidão ao redor daquele homem. E ele, desesperado por uma resposta, ele começa a abrir espaço, começa a cotovelar a multidão, até que finalmente chega na frente daquele homem, e ele percebe que aquele homem é Jesus. E a palavra de Deus começa a falar dele a partir de agora. Abra comigo a Bíblia em Mateus 19, a partir do versículo 16. Mateus 19, a partir do versículo 16, vai começar a contar a história desse jovem. A partir desse momento, Mateus 19, a partir do versículo 16, diz o seguinte: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, mestre, por favor, mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? O que, mestre? Porque nada muda na minha vida. Eu entro na igreja e eu saio da mesma forma. Eu não aguento mais viver desse jeito. Não aguento mais. Quem é que está mentindo para mim? O que eu posso fazer a mais para de verdade ter certeza que eu serei salvo? O que, mestre? Então Jesus, sabendo exatamente o que aquele jovem precisava, mas ele, como um bom professor, ele começa pela base, pelo começo. Ele vai e fala, versículo 17: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Versículo 18: e ele lhe perguntou: Jesus, quais mandamentos, Jesus? E Jesus responde:
não matarás, não adulterarás, não furtarás, e assim por diante. Versículo 20, replicou-lhe o jovem, Jesus, tudo isso eu tenho observado, o que me falta ainda? Eu não aguento mais essa vida medíocre que eu levo, não aguento mais, o que está me faltando ainda? E Jesus finalmente chega na questão, chega aonde ele realmente precisava do trabalho. Versículo 21, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. A pergunta que eu te faço essa manhã é pecado ser rico? Não é pecado ser rico? É claro que não. Então qual que é o problema que Jesus identificou naquele jovem? Qual que é? Qual? Ele tinha um vício. Qual que era o vício dele? Dinheiro. Quando ele acordava pela manhã e abria os olhos, a primeira coisa que ele pensava era o quê? Dinheiro. De manhã até a noite, o que ele pensava? Dinheiro. De domingo a sexta-feira, o que ele pensava? Dinheiro. Sábado pela manhã ele vem na igreja, não é assim? Vem na igreja. E no que ele está querendo pensar? Veja, no que ele está querendo pensar? No quê? Em Deus, na sua salvação, no que está errado, não é verdade? Isso é o que ele está querendo pensar. Mas o que na realidade, no fundo do coração dele, ele ainda está pensando no quê? No dinheiro. Meu amigo, é muito claro para nós essa manhã o seguinte: todos nós possuímos vícios, não somente esse jovem, todos nós, inclusive eu, vícios que nos distanciam da presença de Deus, vícios que nos impedem de ter uma comunhão poderosa, vivificadora com Cristo, de verdade, vícios. Talvez o seu vício também seja o dinheiro, como nós estamos vendo aí, enchendo igrejas pelo interesse das pessoas. Qual que é o interesse das pessoas quando vai na igreja, a maioria delas hoje? O dinheiro. Talvez seja esse o teu problema. Você fala, não, Luca, não é o meu problema, será? Você sabe como é que você normalmente sabe se você tem um vício no dinheiro? Sabe como? Nos dízimos e nas ofertas. Quando esse homem ou essa mulher segura o dízimo e a oferta ao que pertence a Deus, ele está declarando para ele mesmo e para o universo: eu tenho um vício, eu amo o dinheiro. E se você é assim, meu amigo, misericórdia, em nome de Jesus, a sua vida precisa mudar hoje. Esse dinheiro não te pertence. Agora, o seu vício pode ser outro. Talvez não seja dinheiro. Talvez o seu vício seja o vício da balada. Existem jovens nessa igreja que hoje à noite vão para a balada, vão para os barzinhos da vida. Jovens que se batizaram nessa igreja e sabem o que é certo e o que é errado, mesmo assim vão para a balada, vício. Talvez o seu vício seja outro, o vício do álcool. O que, Luca? Dentro da igreja de Jesus, pessoas bebendo álcool? Exatamente. E você já deve ter cruzado com alguma. Não, Luca, o problema não é beber, o problema é o quê? Ficar bêbado. Já ouviu essa? Misericórdia. Não, Luca, os médicos falam que faz muito bem uma tacinha de vinho faz muito bem para o quê? Misericórdia. Talvez o seu vício não seja do álcool, talvez seja da cafeína. Alguns já fazem assim, né? Minha esposa era viciada em café. Eu passo com ela na frente do Starbucks até hoje, ela chega a dar uma tremida, coitada. Cafeína, assim como álcool ou qualquer droga, interfere diretamente no sistema nervoso central, aonde Deus fala com o ser humano.
É por isso que ele é proibido como pecado, meu amigo, em nome de Jesus. Aquele monstro que está dentro da sua casa, ele tem que ir para o lixo. Hoje, em nome de Jesus, a sua vida vai mudar, assim como mudou na nossa casa. Talvez o seu vício seja o vício do adultério, ou talvez o vício da pornografia. Você realmente acha que porque ninguém está em casa, você na frente daquele computador, Deus não está observando você? Misericórdia, meu irmão, misericórdia. Vícios que nos impedem de ter uma comunhão profunda com Jesus. Vícios que nos impedem de ser usados de forma poderosa por Cristo. Vícios. Mas a pergunta que eu quero te fazer essa manhã é o seguinte: é fácil largar de um vício? Porque a Bíblia aqui está falando, larga desse vício imediatamente, porque eu quero usar você de forma poderosa. Só que ainda existe esse vício entre eu e você precisa entregar ele no meu altar. Vícios. Pega, por exemplo, um fumante, eu falo para ele, meu amigo, eu posso provar para você, cientificamente, que se você continuar fumando, você vai desenvolver vários tipos de doença, inclusive um câncer. Ele recebe essa informação e ele para, 1 dia, 2, 3 dias, não é assim? 1 semana, 2 semanas, o que ele vai fazer mais ou menos, pode ser um pouquinho depois, um pouquinho antes da 2ª semana, o que ele vai fazer? Ele vai fazer? Ele não vai voltar para o vício dele? Ele vai voltar para o vício dele, pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas ele vai voltar, meu amigo. É uma questão de tempo e oportunidade, ele vai voltar. E por quê? Porque é gostoso. Um vício é gostoso. Se não fosse gostoso, a gente ficava viciado, não é verdade? A gente ficava viciado. Mas Jesus aqui na Bíblia está falando, olha, retira esse vício da sua vida imediatamente, porque hoje eu vou transformar a sua vida, ele falou. Hoje eu quero usar você de forma poderosa. A partir de agora, entrega esse vício para mim. Entrega. Não é fácil largar de um vício. E Jesus sabe disso. Sabe que nós somos seres pecadores e fracos. É por isso que o versículo não acaba aí. Ele acaba. Veja comigo aí, versículo 21 de novo. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ou seja, retira esse vício da sua vida imediatamente. Aí depois ele dá o segredo do sucesso. Esse aqui, meu amigo, pode anotar, é o segredo do sucesso da vida, não só do cristão, mas do ser humano. Se você quer ter sucesso na vida, meu amigo, essa é a dica, se prepara, é isso aqui, ó. Depois, vem e o quê? Segue-me. Esse é o segredo do sucesso. Se você tentar largar do seu vício sozinho, sem depois começar a seguir a Cristo, você vai voltar para o teu vício. É uma questão de tempo e oportunidade. Você vai voltar, seja ele qual for. Como seguir então a Cristo, que é invisível, se esse é o segredo do sucesso? Eu era um dos modelos de mais sucesso em todo o mundo. Eu morava com a minha esposa em Nova York e tinha tudo o que eu queria. Eu tinha dinheiro, fama, influência, tudo o que eu sempre quis, eu finalmente tinha. Eu dava autógrafo em Paris, eu dava autógrafo em Nova York, só que quando eu colocava minha cabeça no travesseiro, eu não era feliz. E eu ficava me perguntando por quê? Se eu tenho tudo o que eu sempre quis, eu finalmente tenho, e por que hoje eu não sou feliz? Ok, eu dava autógrafo em Paris, dava autógrafo em Nova York, meu amigo. Eu pensava assim, eu vou acordar amanhã pela manhã, por quê? Por quê? E eu quero que você pense na onde eu estava, porque você deve estar no mesmo local. No seu trabalho, você deve estar no mesmo local. Vou imaginar que hoje é segunda-feira. Você acorda pela manhã, toma o seu de jejum, o seu café da manhã, não é assim? Então você vai trabalhar ou vai estudar, ok?
meio-dia você para, não é assim? Você almoça, aí você volta a trabalhar ou a estudar. 6 horas da tarde, se você não for pegar trânsito, é uma realidade aqui em Londrina? Tem trânsito aqui? Misericórdia, até aqui. Lá em São Paulo, eu morei em São Paulo 8 anos da minha vida. Que cidade satanás, terrível aquele local. Não é? Vocês estão rindo? Alguém já morou em São Paulo? Então vocês podem rir. O negócio é violento. Marginal Pinheiros a 50 km por hora. Isso é coisa do inferno. Não é? Meu amigo, se você está lá, dependendo de São Paulo, onde você mora e onde você trabalha, você sai do seu trabalho às 6 horas da tarde, você não chega antes das 8 em casa. Então, finalmente, você chega 8 horas em casa. Você pega o seu controle remoto da TV, liga ali numa novelinha, ou liga no joguinho de futebol, não é assim? Até que finalmente chega às 10 horas, para quê? Para ir dormir. Para fazer o que no dia seguinte, irmãos? O que? Exatamente a mesma coisa. E eu ficava pensando, para quê? O que adianta se eu sou rico, se eu sou pobre? O que adianta se eu estou dando autógrafo, ou se eu sou um desconhecido morando embaixo da ponte? O que adianta? Todo mundo vai parar no buraco. Todo mundo. Não é possível. Para que eu estou aqui? Eu ficava pensando. Não é possível. O que adianta eu ganhar o mundo todo? O que adianta? Se no final eu vou estar dentro do mesmo buraco que o mendigo vai estar. O que adianta? Eu ficava pensando. E foi por isso, meu amigo, que Satanás, eu entendi que Satanás, ele coloca esses passatempos em nossa vida, esses vícios, para que a gente entenda, para que não veja essa realidade, esse ciclo maluco que a gente vive nesse mundo. Ele coloca lá os vícios na tua vida. Ele chega quando a gente está naquela época rebelde, adolescência, sabe? Chega no teu ouvido e fala assim, vem cá. Sabe aquele baú? Porque ele cria um baú mágico, um baú místico, sabe? Bonito, grande assim, bem bonito. Ele joga longe da sua vida e fala, naquele baú, Luca, o baú da felicidade. Você conhece? O baú da felicidade? Naquele baú está a felicidade, Luca. Então, olha, naquele baú está o poder, a fama, o dinheiro, o sucesso. É naquele baú, Luca. Então, sabe o que você faz? Corra, lute a sua vida toda para chegar naquele baú. E sabe o que a gente faz? A gente acredita e faz isso. Exatamente isso. Então você vai lá, perde amigos, perde família, dá rasteira, e chega na frente daquele baú. E olha, poucas pessoas chegam na frente desse baú. Eu cheguei na frente desse baú. Então você olha para trás e vê os seus amigos torcendo por você. E fala para você assim, vai lá, Luca, abre esse baú e fala para nós o que tem aí dentro de verdade. Então você vai lá, se prepara, abre o baú, olha lá para dentro e não acredita no que vê. Sabe o que tem lá dentro? Sabe o que tem lá dentro? Nada. E quando você chega para os seus amigos que estão torcendo por você e fala, naquele baú não tem nada, sabe o que eles falam para você? Você está louco, Luca, você está mentindo. Até parece que se não tivesse um helicóptero, se não tivesse uma casa na praia, bem grande, se não tivesse assim, muito dinheiro, uma Ferrari, até parece que não seria feliz. Você não seria feliz. Até parece, Luca, que se não fosse assim, um ator de Hollywood, uma estrela de Hollywood, um ator da Globo, até parece que não seria feliz. Meu amigo, antes de eu voltar de Nova York, a minha carreira tinha chegado num ponto que os produtores de Hollywood estavam entrando em contato com a minha agência em Nova York, que era a Ford Models, Nova York. Eles entravam em contato para a gente fazer programas de televisão, seriados. O último convite que a gente recebeu foi um seriado que acabou ficando muito famoso, bem no comecinho, chamado Lost. Vocês conhecem? Lost, quem conhece? Levanta a mão, deixa eu ver. Ok. Ficou muito famoso. Estava entre eu, a primeira opção, a segunda opção, o outro top model chamado Bruno Santos, brasileiro. E a terceira opção era aquele ator que todo mundo conhece, que acabou entrando no meio do seriado. Só que por causa do sotaque não queriam ele. Por isso que pegaram e colocaram no meio do seriado e atiraram ele. A primeira opção era eu. Aí você fala, por que você não aceitou? Você é louco. Meu amigo, você quando chega num ponto da tua vida, e que não importa mais dinheiro, sucesso, mais nada, o que você quer, sabe o que é? É a pura e isolada verdade. Verdade.
Chega de mentira, alguma coisa está errada na minha vida. O que é? É isso que você procura saber. Não importa mais dinheiro, não importa onde a sua empresa está indo, que ela vá para o buraco, meu amigo. Se você conhece a verdade, meu amigo, ela vai te libertar. Você pode morrer embaixo de uma ponte, você vai morrer com um sorriso no rosto. É isso que eu quero da igreja, é isso que eu quero para a minha vida. E foi por isso que eu voltei para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, também recebi convites, eu e minha esposa, para fazer novelas na Globo. Convites que os meus colegas de trabalho receberam. Eles falaram sim, e a gente falou não. Vocês conhecem Cauã Raymond? Conhece Cauã Raymond? Aline Moraes, Vitor Pecorado, que acabou de fazer a novela Os 10 Mandamentos. Está lá perdido, coitado também. Por quê? Falaram sim, e a gente falou não. Por que, Lucas? Você é doido? Mas eu queria saber a verdade. Quem é que estava mentindo para mim? Foi por isso que eu voltei ao Brasil, procurando essa resposta. E quando eu voltei ao Brasil, eu ficava na casa dos meus pais, Campinas, interior de São Paulo. E quando não tinha ninguém em casa, eu ficava pensando, o que está faltando para mim? E a única coisa que vinha na minha cabeça é que estava faltando apenas uma coisa, que era Deus. E eu falava, não é possível que a minha vida está toda de ponta cabeça por causa disso. Não é possível. Até que finalmente eu desisti, eu me entreguei, eu falei, quer saber? Deus, ali naquele quarto, no meu quarto, lá de casa da casa dos meus pais, que não tinha ninguém em casa, falava alto com Deus, Deus, se você existe de verdade, aparece para mim, porque senão eu não vou acreditar. Eu deixei muita coisa lá para trás, eu não aguento mais ser enganado por pastor, padre, pai de santo. Chega, eu preciso saber o que é verdade e o que é mentira, e se você é verdade, então aparece para mim, senão eu não vou acreditar. E nada acontecia, e dia após dia a mesma coisa, até que finalmente eu pensei, por que Deus não está aparecendo para mim, se eu estou fazendo tudo certinho? Por quê? E a única coisa que veio na minha cabeça era o seguinte, Deus não aparece para o povo em casa, Deus aparece só para as pessoas na igreja. Foi o que eu pensei na minha cabeça. Então foi o que eu fiz, eu fui na igreja. A primeira igreja que eu entrei foi a igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu entrei e sentei no último banco, e ali eu falei, Deus, eu estou aqui, você existe, então aparece para mim, senão eu não vou acreditar. Eu deixei muita coisa lá para trás, eu preciso ter certeza disso. Aparece para mim, e nada, saía pior do que tinha entrado. E durante aquela semana eu fiquei pensando, por que Deus não apareceu para mim? Eu fui na igreja, eu queria ver, fiz tudo certinho, o que aconteceu? E a única resposta que veio na minha cabeça era o seguinte, eu acho que Deus não aparece para a turma do fundão. Veja, nada contra, é que eu era da turma do fundão da escola, e era terrível. E eu falei, deve ser isso, Deus não gosta também. Nada contra, viu? Então foi o que eu fiz, eu voltei à igreja Adventista do Sétimo Dia, e eu não sentei no último banco não, dessa vez eu sentei no primeiro banco, na cara do pastor, e ali eu falei, Deus, agora eu estou aqui, na cara do homem, essa é a hora, se você existe, então aparece para mim, senão não vou acreditar. Eu preciso ver uma coisa, ver um vulto, ouvir um sussurro, sentir um arrepio, senão eu não vou acreditar, você me conhece. E nada acontecia, saía muito pior do que tinha entrado. E a partir desse momento eu comecei a passar por várias denominações cristãs, várias, uma após a outra, pentecostais, igreja católica, várias igrejas. Fui passando, entrando, e eu sentava e falava a mesma coisa, Deus, eu estou aqui, essa aqui é a tua igreja, você existe, então aparece para mim. Eu não aguento mais ser enganado por padre, por pastor, por pai de santo. Chega, eu preciso ter certeza que você existe, o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira. E nada acontecia, até que finalmente eu desisti. Eu falei, quer saber? Deus não existe.
Eu vim do macaco mesmo. Eu sou parente de um macaco. Eu vim de uma bactéria. Eu pensei, o que está acontecendo comigo é só porque eu estou com depressão. Eu vou tomar um remedinho, vou comprar uma passagem de volta para Nova York e vou embora. Não é assim que a gente pensa? É assim que a gente pensa. Não, eu tomo um remédio, eu estou com depressão. E foi o que eu fiz. Eu comprei uma passagem de volta para Nova York. Daqui 2 semanas eu voltaria. Só que, parece que para fechar o ciclo, eu comecei aqui nessa igreja e vou terminar aqui. Eu voltei à igreja Adventista do Sétimo Dia. Não porque eu estava procurando Jesus. Não, eu já tinha desistido. Só porque eu estava acostumado a ir à igreja de final de semana. Você conhece gente assim ou não? Acostumado a ir à igreja, você conhece? Pessoas aqui dentro hoje estão aqui só por costume. Costume. E normalmente, sabe como é que você encontra essas pessoas? Normalmente, não é sempre assim. Esse cara está dormindo sábado de manhã na cama, e aí o terno dele sai do armário flutuando de forma sobrenatural, entra nele, veste o cara e traz ele na igreja. E ele só percebe que entrou na igreja quando ele senta no banco e acorda. Você já viu isso ou não? Impressionante. E o mais interessante é que ele acorda, ele percebe onde ele está e fala, o que eu estou fazendo aqui? Aí o que ele faz depois? O que ele faz depois? Volta a dormir. Impressionante. Misericórdia, irmão. Misericórdia, tá? Eu voltei assim à igreja, por costume. Eu conhecia um outro ali, só para me despedir que eu estava voltando para os Estados Unidos. Com o coração dilacerado, continuar quebrado. Só que dessa vez eu não sentei nem no último banco e nem no primeiro. Eu sentei no meio e ali eu comecei a ouvir aquele pastor falar. E veja, quanto mais aquele homem falava, quanto mais ele falava, mais raiva eu sentia dele. Mas eu sentia tanta raiva desse pastor, tanta raiva, que eu levantei do meu banco e fui pegar ele no púlpito. Eu era um homem terrível. Meu amigo, lembra dos vícios? Eu tenho vários. E olha, eu luto contra eles todos os dias. Não é fácil. Mas em nome de Jesus, você consegue. Você consegue. E olha, tinha 2 vícios. O meu pai, infelizmente, não é da igreja. E ele me ensinou muita coisa que não presta. Não sei se você teve um pai assim também. Que terrível que é isso. Muita coisa que não prestava. Não é da igreja, coitado. Ore pelo meu pai. E 2 coisas que ele me ensinou, que eu colocava em prática na minha vida. A primeira é o seguinte: Luca, nessa casa não entra segundo lugar. Nessa casa não entra. Segundo lugar nessa casa não entra. Você sempre será o primeiro. Você precisa ser o primeiro. Você sempre vai ser o mais bem-sucedido, o mais rico, o mais famoso, sempre. Não importa a área que você vai atuar, sempre você vai ser assim. Coitado. Estava sendo construído para isso. Estava sendo construído para isso. E a outra coisa, a segunda coisa era o seguinte: nessa casa, Luca, ele falava para mim, você não traz desaforo para onde? Você não traz desaforo para onde? Para casa. E olha, eu gostava de colocar isso em prática. Eu era um homem terrível. E eu não era daquele discutir, não. Eu partia para cima, era terrível. Eu viajava ao mundo brigando com gente na rua. Isso é coisa do diabo. Tá? Se você faz isso, meu amigo, dobra seu joelho e pede misericórdia a Deus. E olha, aquele homem começou a falar, e veja, não era o que ele falava, viu? Era como eu compreendia. Ok? Não era isso que ele falava, era como eu compreendia. Que era pecado usar joia, que era pecado ser rico, que era pecado isso, que era pecado isso. Eu falei, o quê? Eu levantei e fui pegar no púlpito. Mas a minha esposa, um anjo de Deus na minha vida, me segura pela manga da camisa e me puxa, onde você foi? Onde você vai? Eu falei, Nenê, olha o que esse cara está falando, Nenê. Nenê, ele está ensinando o povo a ser pobre. O povo não pode ser pobre, o povo tem que ser rico. Só porque esse pé rapado quer ser pobre, todo mundo tem que ser? Não. Minha esposa, senta aqui. Senta. Porque ela conhecia. Ela sabia o que eu ia fazer. Eu era um homem terrível. Eu tenho que acordar com uma mansidão de Jesus todo dia de manhã, para eu não ser destruído pelo diabo, porque o diabo está ali, ó. E a gente acaba sentando, não senta? Impressionante como é, né? Se você tem a esposa assim, homem, todo mundo é assim, viu?
Todo mundo assim. E à tarde eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Quando a mulher falou um pouco mais alto com o marido, ele volta a ser criança. Não é verdade? A mulher vê nos olhos dele que ele voltou a ter 5 anos de idade. Não é? Ele fala assim, ó. Durante 5 segundos ele tem 5 anos. E a gente senta, não senta? Mas quando a gente volta à realidade, ele fala, pera um pouquinho, eu sou mais forte que essa mulher. Eu dou conta dela, mas já é tarde demais. Não é assim? Que loucura. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso à tarde. E a gente senta e fica emburrado, né? Porque não conseguiu fazer o que queria. Fica emburrado. Mas eu conhecia o sistema daquela igreja. Eu sei que no final da programação, o pastor vai ter que passar aqui do meu lado. Eu conheço o sistema dessa. Eu vou levantar nessa hora, eu vou pegar ele. Porque eu não levo o desaforo para onde? Para casa. Não. E não deu outra. A minha esposa estava lá segurando meu paletó, porque a qualquer momento podia levantar, porque ela me conhecia. Era terrível. E ela começou assim, eu fui ouvindo ele, começou a soltar, e eu falei, agora. Eu cruzei os braços, eu falei, está pronto, pode vir. E ele veio. Ele desceu ali, o pastor. Chegou na minha frente. Eu não falei para vocês quem que era o pastor, né? Quem aqui conhece o pastor Ivan Canhadas? Levanta a mão, deixa eu ver. O pastor Ivan Canhadas, meu amigo, poucas pessoas conhecem esse homem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu viajo o mundo dando palestra em empresas, igrejas, ok? Eu conheço literalmente centenas de pastores. Centenas. Mas como esse homem, eu tenho que ser sincero para vocês, eu não conheço. Que homem especial é o pastor Ivan Canhadas. Esse homem assim, ó, não perca o seu sábado de tarde não, viu? Chega na tua casa lá, almoça, não vai dormir não. Entra no YouTube e coloca lá, Ivan Canhadas, as 4 fases da igreja. Meu amigo, aquilo ali foi profético, ele pregou lá em 2004. 2004, meu amigo, vai lá e veja o que eu estou querendo dizer. Quando eu ouvi esse homem falar, eu falei assim, nunca que isso vai acontecer. E a gente está vendo acontecer. Mas enfim, esse homem é um homem de Deus, assim, ó, quem conhece ele sabe que ele não caminha sobre a terra. Perceba quando ele anda, ele flutua sobre a terra. Esse homem está se segurando para não ser arrebatado. Se segurando, porque ele tem um trabalho especial. E um dos primeiros foi me converter, porque olha, o cara tem que ser bom. Que olha, depois ele passou por uns pedaços comigo ali, que não foi brincadeira. Ele nos casou, nos batizou, é um segundo pai para mim. Mas naquela manhã, eu ia pegar ele. Estava pronto. E quando ele chegou ali no canto, eu pulei para cima dele, e eu falei assim, é Ivan, né? Ivan, eu uso 2 brincos aqui, ó. E na época eu usava. Eu tenho os furinhos até hoje que não fecha, no meu olho, na minha orelha. Eu uso 2 brincos aqui, ó. Por causa disso eu não vou para o céu. Agora você imagina a situação desse homem com o povo atrás do púlpito, atrás dele. A igreja toda. Foi agora. E eu estava esperando um azinho torto desse pastor, que eu ia pular para cima dele, eu só queria que fosse divertido. Eu era terrível. Terrível. E eu estava esperando, esse homem olha dentro dos meus olhos e acaba comigo. Em nome de Deus. E ele olhou para mim assim e falou assim, ó, não é assim, meu filho. E começou a falar. E veja, eu não lembro de nenhuma palavra que esse homem falou para mim aquela manhã. Não lembro. E não tem como expressar para você o que aconteceu comigo. Mas é isso que aconteceu, ó. Era exatamente aquilo que saía de dentro dele. Era exatamente aquilo que eu estava procurando há muito e muito tempo. E eu queria ter aquilo e eu não sabia identificar, eu não sabia como pedir. Eu olhei para a cara dele e eu ficava pensando, quem é esse homem? Eu já conversei com homens extremamente inteligentes desse planeta. Nunca ninguém falou comigo assim antes. Eu fiquei tão atordoado que eu virei as costas para ele e fui embora com ele falando ainda. Eu fui embora. E eu fiquei com ele na minha cabeça, eu não consegui voltar para Nova York. Eu perdi minha passagem, procurei o telefone dele na igreja e liguei para ele. Eu falei, Ivan, aqui é o Luca. Eu preciso conversar contigo, eu posso ir na tua casa, é uma emergência. Ele falou, Luca, pode vir. Aí eu fui. Ele morava em Arthur Nogueira, eu em Campinas, meia hora de carro. Peguei a minha esposa, que na época era minha namorada, coloquei no carro e fomos para lá.
eu peguei o Ivan, o pastor Ivan, pelo braço, coloquei ele na frente, na cadeira da frente, na sala dele, sentei e falei assim: Ivan, eu vou te fazer uma pergunta e você não pode mentir para mim. Porque se você mentir, eu vou saber que você está mentindo. Eu preciso saber qual que é a diferença entre eu e você. E para isso, eu preciso que você me fale como é o teu dia. Mas eu preciso saber detalhes. Detalhes. Eu preciso saber o seguinte, veja só. Eu preciso saber qual que é a cor do pijama que você dorme, qual o pé que você coloca para fora da cama quando você acorda, o que você come pela manhã, o carro que você usa, o que você faz. Detalhes. Esse homem parou, olhou assim nos meus olhos, não estou entendendo como eu vou falar. E começou a falar. E no final, tirando as suas variações normais, eu percebi que a única diferença entre eu e aquele homem era que ele acordava pela manhã, ia ao banheiro, lavava o rosto, tomava um copo d'água para realmente acordar, voltava para a sua cama, ajoelhava, falava com Deus, abria o coração a Deus de verdade e estudava, não lia, estudava um capítulo da Bíblia todas as manhãs. E na minha cabeça eu pensei, esse cara está mentindo para mim. Porque não é possível. Eu às vezes oro, eu às vezes leio a Bíblia, e nada muda na minha vida. Como esse homem agora está falando isso para mim? Eu falei, é só isso, pastor? Ele falou, só isso. Apertei a mão dele, peguei a minha esposa, coloquei no carro e voltei destruindo ele no carro para minha esposa. Olha, nenê, está vendo? Mais um pastor mentiroso. Como eu não gostava de pastor, meu amigo, eu tenho que te confessar. Eu não gostava. Ligar, misericórdia. Eu ficava ali, zapeando ali. Você sabe o que eu estou querendo dizer, né? Eu zapeei ali os canais da TV. Só muda o rosto em cima do paletó. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer ou não? A mensagem é sempre a mesma. Sempre a mesma. E eu não aguentava mais aquilo. E eu voltei para casa, eu falei, eu nunca vou colocar isso em prática, ele está mentindo para mim. E eu fui dormir. Uma bela hora da madrugada, eu ouço um barulho tão alto, que eu não conseguia mais dormir. Eu peguei o meu relógio, 5h11 da manhã. Eu falei, quem que é esse cara aí fora gritando desse jeito? Ele não tem vida. Eu vou mostrar para ele que ele não tem vida. Eu vou descer, eu vou pegar ele. Porque veja, 5h11 da manhã, eu morava bem próximo do shopping Dom Pedro com os meus pais, lá em Campinas, não sei se alguém conhece aqui. Alguém conhece? Então olha, shopping Dom Pedro, tinha uma balada, uma boate lá dentro. E alguns jovens às vezes passavam ali na esquina de casa lá, gritando. Mas nunca pararam na frente da minha janela e gritaram daquele jeito. Que eu falei, esse bêbado deve ser criativo ainda. Deve ser um bêbado publicitário. Não, eu vou descer ou pegar ele. E aí eu levantei, eu fui na janela e eu abri. Meu amigo, eu não acredito, não acreditei no que eu vi. Na frente, meu quarto era no segundo andar da casa. Na frente da minha janela tinha um jardim, nesse jardim uma árvore, nessa árvore um galho. O som era mais ou menos assim, ó. Parecia um peru atômico. Alguém já viu isso ou não? E tinha essa variação assim, ó. Eu falei, esse bêbado tá louco. Ele tá louco. E era uma coisa tão alta que não tinha como você dormir. Você ficava irritado de ouvir aquele negócio. De manhã, 5h11 da manhã, ele estava acordando o bairro todo. E eu fui lá, eu abri aquela janela e eu olho lá para fora, naquele galho, naquela árvore, eu não acreditei no que eu vi. Um bem-te-vi. Bem-te-vi não faz esse som, faz? Bem-te-vi faz, faz. Bem-te-vi faz que som? Bem-te-vi, não é? Que bicho é aquele no galho da árvore? E eu olhava para ele, detalhe, no que eu abri a janela, ele fazia assim, ó. E batia a asa. Era tremendo aquele bicho. Bonito, um bem-te-vi, bem bonito, gordinho, bem tratado, sabe, peitão amarelo assim. E ele fazia, e ficava assim para mim, ó. Ficava assim para mim, é para você mesmo, sabe assim? E eu tentava espantar ele, mas nossa, eu parecia o maestro dele. Quanto mais eu balançava o braço, mais ele gritava. E eu tinha que descer e ir até aquela árvore.
abrir a porta do jardim, pisar na grama molhada, ir até a árvore e balançar a árvore, porque senão ele não ia embora. E mesmo assim ele segurava um pouquinho. E aí ele ia embora. Aí você volta para o teu quarto, coloca a cabeça no travesseiro, você consegue dormir? Você não consegue dormir. Depois de você ter pisado na grama molhada, feito exercício na árvore, você coloca a cabeça no travesseiro e você fica aí enrolando. 5h11, 5h30, 6 horas, 7 horas. Enrolando. Até que finalmente você não aguenta ficar mais na cama e levanta. Só que veja, acabou com o meu dia. Alguém aqui já levantou um horário que normalmente não deveria acordar? Levantou antes? Já fez isso? É horrível o dia, não é? Foi assim que foi o meu dia. E eu não tinha horário para entrar no trabalho. Eu entrava no trabalho 10h30, ou melhor, eu acordava 10h30, 11 horas. Eu não estava nem aí. 5h11 da manhã, esse bicho acabou com o meu dia. Mas aí passou-se o dia, a noite seguinte chega, eu olhei para a cama e falei, Bron, agora eu vou dormir por hoje e por ontem. Agora sim, vai ser uma festa. Deitei e dormi. Adivinha quem aparece? O passarinho. Adivinha que horas ele aparece? Às 5h11 da manhã, eu não acreditava. Eu peguei o relógio, eu falei aqui, Nenê, olha isso aqui. Olha isso aqui. Esse bicho está de brincadeira comigo. Não é possível. Sabe que esse bicho tem relógio de pulso? 5h11 de novo. Eu fui até a janela, eu abri a janela e o bicho... Eu não queria mais olhar para a cara dele. Eu tinha decidido aquela manhã, aquele bicho ia morrer. Mas eu não encontrava pedra, nunca para pegar ele, nunca. Era um ambiente que eu não conseguia controlar. Então eu tive que descer e fazer o mesmo ritual. Balançar a árvore e voltar para a cama. E como é que você dorme? Você não dorme mais uma vez. Para resumir essa história, isso continuou acontecendo mais ou menos durante 2 semanas. Todos os dias, às 5h11 da manhã, o bicho aparecia gritando. E eu não tinha mais vida. Eu não aguentava mais aquele bicho na minha vida. Não aguentava mais. Ele tinha acabado com a minha vida. É um local que você não tem controle sobre aquele ambiente. Você já passou por isso. Terrível. E um dia eu fui para São Paulo fazer uns trabalhos. E eu fiquei no flat, 12º andar, do lado da Avenida Bandeirantes, ali em São Paulo. Não tinha sacada o apartamento. E eu fiquei pensando, será que esse bicho vai aparecer aqui? Porque se esse bicho aparecer aqui, não tem onde ele pousar. Não tem onde ele pousar. Ele vai ter que ficar voando na frente da gente igual o beija-flor. E se acontecer isso, eu vou deixar esse bicho lá. A asa dele vai dar cãibra. Hoje acaba isso. Mas graças a Deus eu não aparecia. Porque senão acho que eu pular lá de cima. Você imagina o bicho te perseguindo? Você imagina eu vindo para Londrina e o bicho na janela aqui, ó? Do avião. Londrina, né? Ok, não tem problema não. Você imagina isso, que terrível. Acho que você se mata, não é possível, perseguição ainda. Eu cheguei a um ponto da minha vida que eu pensei assim, ó. Eu ficava me imaginando dentro de um caixão e esse bicho em cima do caixão gritando. De tão desesperado que eu estava. Você ri agora, mas se coloca na minha posição. Era terrível. Era terrível. Eu só sei que eu voltei para casa, eu cheguei ao meu pai. Pai, vem cá. Veja, quando eu não durmo nessa casa aqui, aquele passarinho vem. O meu pai parou. Ô Luca, o passarinho da 5h11, né? Isso. Cara, não é que ele não vem? Eu falei, pai, presta bem atenção no que eu estou te falando. Esse bicho, quando eu não venho aqui, esse bicho não vem. O meu pai falou assim, cara, todas as vezes que você não dorme aqui, esse bicho não vem. Sabe por que eu sei disso? Porque eu também acordo quando ele vem. Eu falei, não é possível. Eu fui até a minha mãe. Falei, mãe, quando eu não estou dormindo nessa casa, aquele passarinho vem? A minha mãe parou. Ô Luca, não é aquele bicho não vem? Falou, mãe, você tem certeza? Eu tenho certeza. Que coisa, né? Eu não acreditei. Eu falei, não é possível. Não é possível. E eu fui dormir naquela noite novamente. Adivinha quem aparece? O BenTV. E adivinha que horas? Às 5h11 da manhã, eu não aguentava mais. Eu fui até a janela, eu abri a janela e o bicho ficava assim para mim. Eu vou ficar com você o resto da tua vida. Sabe aquela carinha assim dele? Misericórdia. Eu desci e fiz o mesmo ritual. Pisei na grama, balancei a árvore e voltei para o quarto. Eu falei assim, ó, eu não aguento mais esse passarinho na minha vida.
Não tem como. Agora, o fato de ele começou a aparecer aqui, depois que o pastor Ivan falou para mim que eu tinha que fazer, acordar de manhã, falar com Deus e dar um capítulo da Bíblia, eu não estou fazendo isso, não é possível. Eu vou ajoelhar aqui e alguma coisa vai acontecer, eu pensei. E naquela manhã eu fiz isso, eu fiz diferente. Eu voltei ao meu quarto e eu ajoelhei e falei: Deus, por favor, se é você que está mandando esse passarinho aqui, por favor, pede para ele parar. Eu não aguento mais, eu não tenho mais vida. Ou se não, aparece para mim. E eu não sei se você já fez aquela oração, que você tem certeza que você vai ver alguma coisa sobrenatural. Alguém já fez essa oração? Deixa eu ver, levanta a mão, deixa eu ver. Ó, o povo é curioso. Não é só eu, não é assim? Só que é assim, a gente quer ver, mas a gente não tem coragem, já percebeu isso? Então a gente fala assim, ó, aparece para mim, e abre o olho desse jeito assim, ó. E o coração acelerado, 1000 por minuto. Fala, não, agora eu vou ver e vou morrer, mas eu vou ver. E olha o quarto todo. E falou, quer saber? Deve ter um anjo embaixo da cama, e eu vou lá ver. Aí vou lá, eu tinha uma sainha assim na cama, né? Eu peguei a sainha assim, levantando assim, eu fui olhando, falei, não, eu vou ver um anjo assim embaixo da cama. Aí você vai lá, levanta, e nada, não vi nada. O dia se passou, a noite seguinte chega, nós dormimos, adivinha quem aparece? O passarinho não apareceu. Mas adivinha que horas que eu acordei? Às 5h11 da manhã eu fiz assim, ó. E não é que você fica esperando o bicho? Você fica esperando o bicho. 5h11, 10 segundos, 5h11, 15 segundos e 20 segundos. Eu falo, não é possível. Ele deve estar lá fora, deve estar quieto, eu vou lá ver. E eu fui lá na árvore, fui lá na janela. Eu abro a janela e nada de passarinho. Igreja, esse passarinho nunca mais apareceu em casa. Nunca mais apareceu em casa. E eu nunca mais parei de acordar pela manhã, falar com Deus e estudar um capítulo da Bíblia. Nunca mais. Eu nunca mais voltei para Nova York. Nunca mais. Você sabe por quê? Porque eu tinha encontrado aquilo que eu estava procurando há muito tempo. Eu tinha encontrado aquilo que eu não conseguia identificar no pastor Ivan. Eu tinha encontrado, meu amigo, a felicidade. E se você hoje ainda não sabe o que é felicidade, se você bate no peito, quando está sozinha, triste, e fala, Luca, eu não sei o que é ser feliz, nunca fui e muito provável nunca serei. Eu vou explicar uma coisa para você. Felicidade não é um sentimento. Nunca foi e nunca será. Felicidade é uma pessoa, e o nome dela é Jesus. Jesus, meu amigo. E você não vai entender, enquanto você não colocar em prática essa comunhão pessoal com Deus. Se você, meu amigo, não conseguiu entender o que significa vem e segue-me, significa exatamente isso. Começar o dia com Cristo e terminar ele com Cristo, e assim para o resto da sua vida. O cristianismo não é sentimentalismo. Se você veio aqui para acelerar o batimento do teu coração, ou sentir alguma coisa eufórica, você está no local errado. Cristianismo é relacionamento, e se você não se relaciona com Cristo, meu amigo, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Agora, por que eu contei a minha história para vocês essa manhã? Por quê? Porque, meu amigo, a palavra de Deus e o Espírito de Profecia falam uma coisa muito importante. Nós somos a pior geração de cristãos de toda a história. E você sabe por quê? Porque nós misturamos tudo. A gente misturou o fato de vir à igreja todo sábado ser cristianismo. E não é. Isso é só consequência do cristianismo. Se você não segue a Cristo todos os dias de sua vida, meu amigo, você fica em cima do muro. E olha, existe um perigo muito grande que a Bíblia fala de ficar em cima do muro. Jesus fala assim na Bíblia, ó, porque você não é nem quente e o quê? Nem frio. Mas você é morno, em cima do muro.
em cima do muro, eu estou a ponto de te vomitar. E por que isso? Meu amigo, se você vive no limite da sua vida entre o mundo e Deus, você não vai conseguir. Você pode bater cartão aqui nessa igreja o resto da sua vida. Se você não é usado por Cristo, todos os dias, você não vai conseguir. O negócio está ficando cada vez mais feio nesse planeta. Cada vez mais feio. E eu quero que vocês sejam salvos. Eu quero ser salvo. Eu peço pela misericórdia de Deus todos os dias da minha vida para ser transformado diariamente. Não é fácil, mas se você colocar a tua vida nas mãos de Deus, Ele vai te transformar. Meu amigo, a gente viu a tragédia aconteceu aqui no Brasil. Que coisa terrível aconteceu. O pastor orou aqui pelas pessoas, está certo, precisa mesmo. Porque, meu amigo, o mundo está andando no limite. No limite. Meu amigo, se você vai levantar o avião da sua vida, e se o teu percurso é 4 horas e 22 minutos, e se você vai lá e coloca combustível para 4 horas e 22 minutos, qualquer ventinho a mais que você tiver no seu percurso, você vai cair. Para nunca mais levantar. Muito difícil você vai levantar. E eu não quero que aconteça isso com você. Em nome de Jesus, aonde você trabalha e aonde você estuda, você não está lá por acaso. Você está lá é para trazer vidas para Cristo. Em nome de Jesus, eu quero que essa igreja aqui dobre em 6 meses. E isso é possível ou não é? Isso é possível. Tudo o que nós precisamos fazer é viver aquilo que a gente prega. A gente precisa viver. Chega de sentar nesse banco, ouvir o pastor e sair da mesma forma que entrou. Nossa vida precisa ser transformada pela verdade. Nós precisamos sentir a presença de Deus na nossa vida, o mais rápido possível. E eu quero convidar o trio que vai cantar uma música em louvor a Deus. Ele vai cantar essa música e eu gostaria que você aí no teu lugar meditasse sobre a tua vida. Existe algum ponto ainda que precisa mudar? Veja, tem pontos na minha vida que eu ainda preciso mudar. Se você tem esses pontos na sua vida, eu te peço, meu amigo, em nome de Jesus, não saia dessa igreja sem antes vir até aqui na frente, enquanto os irmãos cantam. Eu quero olhar dentro dos seus olhos, e eu quero orar por você. Eu não quero que você viva essa vida medíocre que você está levando, um cristianismo barato, sem nenhum tipo de poder. Aonde você está, você é um mensageiro de Deus. Jesus está voltando, queira você queira, creia ou não, Ele vai voltar, e eu quero estar com Ele. Chega dessa palhaçada aqui, a gente vai ver 100 anos nesse planeta, 100 anos, se você tiver muita saúde, e você vai para um buraco, se você não acredita em Deus, meu amigo, você é só um macaco. Entenda o que eu estou querendo dizer para você. Darwin estava correto. Se você, meu amigo, não acredita em Deus, você é só parente de um babuíno. E eu não quero isso para a nossa igreja. Você é filho de um rei. E em nome de Jesus, você pode ser usado por Deus como Elias foi. Como Moisés foi. Tudo o que você precisa fazer é falar: meu Deus, mande-me a mim, eu quero fazer isso. Eu estou aqui, na frente de vocês, de terno e gravata, falando de um Deus que eu ainda nunca vi. Nunca ouvi como eu sempre quis, mas eu tenho certeza que Jesus está aqui essa manhã. Ele está aqui e Ele quer te usar. Então, em nome de Jesus, se existe alguma coisa ainda que está faltando na tua vida, que você precisa entregar nas mãos de Deus, venha até aqui na frente. Eu quero orar por você. Escureceu e o sol se pôs no coração e eu já não pude suportar. Senti saudades do meu lar. Orei a Deus
abri meu coração foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu, o sol da fé em mim nasceu. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Eu não estou brincando de ser cristão. Quando Jesus me chamou para essa igreja, que Ele sabia o que eu tinha no coração. E Ele sabe o que você tem no teu coração. E tudo que está te impedindo de ser uma testemunha poderosa para Deus é você mesmo e os seus vícios e interesses. Então eu te peço que o teu eixo central da vida não seja o teu trabalho, não seja o teu dinheiro, não seja a sua profissão ou ter sucesso, não. O eixo central da sua vida precisa ser Cristo. Precisa ser a sua salvação. Nós temos que estudar olhando para o céu, trabalhar olhando para o céu. Todo mundo vem se comunicar com a gente e ele vai perceber que a gente está olhando para o céu. E ele vai perguntar: por que você está olhando para o céu? Você está entendendo onde eu quero chegar? A sua vida precisa ser uma testemunha. Você precisa viver isso, o cristianismo. Chega, meu amigo, de entrar aqui e ser da mesma forma. Eu fui sequestrado com 18 anos. E eu fiquei em posse de Satanás até os 25. Ele me prometeu felicidade, paz, dinheiro, sucesso. Mas quando eu entrei naquela sala suja, imunda e escura dele, ele me amarrou naquela cadeira, me amordaçou. E meu amigo, ali eu fiquei durante todos esses anos. E eu só fui liberto porque um dia alguém bateu na porta. Alguém bateu na porta, meu amigo, e eu ouvi. Bem baixinho eu ouvi. E ele falou: Luca, abra a porta. Papai chegou. Papai chegou, abra a porta. E eu daquela cadeira eu não conseguia levantar. E eu falei: pai, eu preciso da sua ajuda. Só que eu não consigo
levantar dessa cadeira, você vai precisar arrombar essa porta. E foi o que fez. Jesus arrombou a porta da minha vida. E meu amigo, Ele transformou a minha vida. Eu não estou aqui brincando de ser cristão. Eu guardo, sabe, porque eu amo a Jesus e eu quero morar com Ele no céu. E eu não aguento mais essa igreja que eu vivo, que é a menina dos olhos de Deus, caindo aos pedaços espiritualmente. E por quê? Porque a gente está permitindo isso acontecer. Em nome de Jesus, acorda e ressuscita, igreja, porque o teu mestre está chegando. Em nome de Jesus, você realmente acredita em Deus, de verdade? Eu quero que você pensa isso. Chega de ficar em cima do muro. Quando alguém perguntar para você, o que você acredita, você fala, eu acredito num Deus que ressuscitou no terceiro dia e vai voltar, é nisso que eu acredito. Muitas vezes Ele pergunta para você, você vira as costas andando com vergonha. Meu amigo, Jesus está voltando e Ele quer te buscar. Eu ouvi uma coisa muito interessante no Jornal Nacional, há uns 2 dias atrás. A comissária que sobreviveu, não sei se foi comissário ou comissário, ele falou uma coisa muito interessante. Quando os jogadores que sofreram aquela tragédia terrível, souberam que aquele avião ia cair, muitos deles, sabe o que eles fizeram? Se levantaram. E na minha cabeça, quando eu ouvi aquela mulher falando, eu não entendi nada. Porque quando você está próximo de desastre, você quer se segurar em alguma coisa, não é verdade? Eles se levantaram. E a minha pergunta é, por quê? A minha esposa, no dia seguinte, eu falei isso para ela, isso me incomoda essa pergunta. E ela falou, imagine a possibilidade desses jovens que tinha tudo o sucesso na frente deles. Você imagina a possibilidade desses jovens se levantarem para buscar o celular que não estava com eles. E por que eles queriam pegar o celular? Porque eles queriam se despedir. A pergunta que eu te faço hoje é o seguinte: se você for hoje, se o teu relógio que está no teu peito aí desligar agora, você está pronto? Você está pronto, meu amigo? Porque em nome de Jesus, todos os dias pela manhã, eu falo, meu Pai, se hoje for o dia que o Senhor vai me levar, por favor, em nome de Jesus, faz eu estar pronto, porque tudo que eu fiz na minha vida, eu fiz porque eu te amo, eu fiz porque eu tenho um coração sincero, e eu quero ser salvo, eu e minha esposa, tenha misericórdia da minha vida, eu sou imperfeito, pecador, mas eu preciso morar contigo, porque eu não consigo imaginar minha vida sem estar perto do Senhor. É assim que você ora pela manhã? Meu amigo, esse mundo virou um circo, só tem palhaço, que palhaçada. A gente entra e sai da mesma forma imitando o mundo. Em nome de Jesus, a luz que brilha nessa igreja precisa brilhar lá fora. Aonde vocês estiverem, Satanás não tem poder. Em nome de Jesus, a pergunta que eu quero te fazer hoje, essa manhã é o seguinte: vocês acreditam em Deus? Diga amém. Vocês querem ser salvos de verdade? Diga amém. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu venho aqui essa manhã entregar essa igreja e cada um que falou amém, Pai, nas tuas mãos. O Senhor sabe que nós somos imperfeitos e pecadores. Queremos, Pai, ser fiéis, passar pelo processo de santificação. Nós não queremos mais, Pai, pegar atalhos. Nós sabemos que estamos em cima do muro. Queremos ir em direção ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a levantar nessa manhã. Existem pessoas que nessa manhã aqui estão mortas espiritualmente. Mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, ressuscite essas pessoas para a honra e glória do Teu nome, para que essa igreja dobre de tamanho em 6 meses. E eu sei, Pai, que se uma pessoa fizer o trabalho como o Senhor pede, ela vai dobrar, Pai. Em nome de Jesus, nos use com poder, meu Pai, nos use com poder para restaurar a verdade aonde nós estivermos.
que a partir de amanhã, a primeira hora do nosso dia, não seja mais nossa, mas seja tua, dedicada ao Senhor, que nós possamos acordar pela manhã e antes do dia de jejum, ir à tua presença, falar contigo e estudar um capítulo da tua santa palavra, e que o Senhor possa ir conosco durante o nosso dia, caminhando ao nosso lado, mostrando às pessoas que precisam ouvir essa mensagem, e Pai, toca no coração delas, para que elas venham falar com a gente e nós com elas, e que o Senhor possa falar através de nós para essas pessoas. Pai, queremos que o Senhor volte o mais rápido possível. Nós não aguentamos mais esse circo que se instalou nesse planeta. Em nome de Jesus, nos transforma e nos salve. Tudo isso, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.